Olá, seja bem-vindo ao canal Técnico Industrial, eu sou Robson Luca e hoje vou falar sobre documentos de responsabilidade para condomínios. Se você é síndico, se você é técnico industrial ou se você precisa fazer algum trabalho de reforma, de instalação no seu condomínio, seja você um proprietário de um apartamento ou se ainda está dentro de um condomínio industrial, um condomínio comercial, primeiro, saiba que é exigido sim que tenha um responsável técnico habilitado por essas atividades, isso previsão normativa pela ABNT. Fato, nem todos os condomínios acabam exigindo esse documento ou ainda alguns síndicos têm dificuldade no entendimento do que realmente é esse documento, para que serve, quem que pode emitir esse documento. Nesse vídeo vou tirar algumas dúvidas sobre documentação de responsabilidade técnica para atividades. Isso serve para tudo? Serve, mas falando aí principalmente nas atividades relacionadas a condomínios, principalmente em condomínios residenciais, que também se aplicam a todos os outros tipos de condomínio. Bom, vem comigo, vamos lá. Para qualquer atividade técnica de profissionais habilitados, é exigido a emissão de um documento de responsabilidade técnica. Muitos conhecem como ART, só que ART é um termo usado apenas aí para os profissionais de engenharia. No entanto, tem outros profissionais também que fazem trabalhos, que exercem atividades habilitadas, que emitem documentos de responsabilidade técnica também. Por que é mais conhecido a ART? A ART, aqui para você fazer o trabalho eu preciso da ART do engenheiro. Por quê? É o mais conhecido. Temos aí os arquitetos, por exemplo, eles emitem o RRT. Só que até 2000, salvo engano, 2014, eles emitiam, antes de 2014, eles emitiam o ART, a mesma coisa. Os técnicos industriais também, até antes de 2018, emitia ART também. Porque estávamos todos no sistema CREA-COFER. O que seria CREA-COFER? O CREA ele é um órgão, ele é uma entidade de classe. Ele regulamenta a profissão, no caso, hoje somente engenharia, e outras áreas, na verdade, engenharia, geografia, agronomia, então essas áreas são ainda regulamentadas pelo CREA. No entanto, os arquitetos, eles têm um conselho próprio agora, que se chama o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Esse órgão, ele emite um documento que chama RRT. A ART significa Anotação de Responsabilidade Técnica. O RRT significa Relatório de Responsabilidade Técnica. Os técnicos industriais, que são profissionais que são mais de 160 modalidades e atuantes no nosso Brasil, e que às vezes o pessoal não conhece ainda, a sociedade ainda não conhece muito a profissão de técnico industrial, porque temos aí técnicos em edificações, técnicos em eletrotécnica, técnicos em mecânica, e são mais de 160 modalidades, né? Técnicos em calçados, um monte de coisa, um monte de modalidade. E esses profissionais também emitem documento de responsabilidade técnica, só que chama TRT, que é Termo de Responsabilidade Técnica. Engenheiro, ART, arquiteto, RRT, e os técnicos industriais, TRT. Qual que é a diferença dos dois? O órgão pelo qual emite esse documento, o profissional que vai emitir esse documento, e ainda o nome, apenas o nome, porque a validade, o poder que tem esse documento é o mesmo poder da RT, do RRT e do TRT. Claro que cada profissional vai poder atuar dentro da sua área de competência, fato. Mas uma vez que ele emitiu o documento de responsabilidade para você, se ele estiver exercendo alguma atividade errada, o problema é dele com o conselho.
Mas uma vez que ele emitiu esse documento para você, esse documento é um documento válido, documento que tem que ser aceito, na onde for, se for um órgão público, se for um órgão privado, tem que aceitar esse documento. Agora, mas o profissional o engenheiro é um engenheiro mecânico que está fazendo uma construção aqui, uma edificação. Ele pode fazer, não pode? Se ele está emitindo ART, tem que ver isso com o CREA, com o conselho dele, se ele está certo ou se ele está errado. Não cabe nenhum outro órgão, não cabe ninguém mais, a não ser o conselho profissional dele, saber se ele está exercendo ou não a atividade corretamente, se está exorbitando as suas atribuições. Fato, você, síndico, você tem que exigir um profissional habilitado para fazer qualquer atividade dentro do seu condomínio. Entenda, atividades, exemplo, vai trocar um piso, precisa de um responsável técnico habilitado. E eu vou falar mais ainda, não é precisa do documento de responsabilidade, você precisa de um profissional atuante. Muitas vezes que eu vejo é que o pessoal pega a RT nem sabe quem que é o profissional. O profissional às vezes nem vai lá no local, não importa, ele não está nem aí se vai vir um profissional, se o profissional que vai vir não vai, ele só está o documento, ele quer o documento. Aí vai lá, o engenheiro, o técnico, o arquiteto, o responsável é o João, mas quem vai fazer lá é o José. E o síndico não está nem aí, mas e cadê o João? O João não vai vir na obra? Não vai? Tá nem aí, só quer o documento. Vejo muito isso aí. Parem com isso. Exijam profissional presente na obra. Mas isso vai acarretar mais custo. Vai, com certeza. Mas é o custo do trabalho bem feito, do trabalho, do acompanhamento correto. E não estou dizendo ainda que o José vai fazer o trabalho mal feito. No entanto, existe uma legislação, existe uma normativa que exige que os trabalhos para esse trabalho seja exercido por profissional habilitado e esses profissionais habilitados emitam um documento de responsabilidade. Se existe uma norma para isso, basicamente assim, se tem uma norma porque tem história. Tá? Mas isso é certo ou errado? É discutível, daí onera muitas coisas, vai discutir com o Congresso, vai discutir com a ABNT, mas nesse momento estamos sobre essas normativas que precisamos seguir. É obrigado a seguir a ABNT, inclusive? Não necessariamente, a não ser que sejam órgãos públicos, mas não necessariamente tem que, assim, a gente tem que seguir a ABNT. No entanto, é recomendável, porque se tiver algum problema, se um profissional, imagina um prédio aí de 12 andares, vai alguém fazer a instalação de um ar-condicionado, vai lá e fura uma instalação de gás. Ou só fura, não acontece nada, mas você tem que fazer um reparo ali. Para quem que vai sobrar essa conta? Para o síndico. Mas o profissional que estava aqui é responsável, quem que é? O João. Cadê o João? O João não está aqui. O João precisa estar ali? Não necessariamente, mas o João precisa participar dessa atividade. Inclusive, já vou falar sobre essa participação também mais à frente, da necessidade dessa participação, da presença mesmo do profissional. No entanto, se você não tem uma participação de um profissional, o síndico vai ser responsabilizado de alguma forma. Pode ser responsabilidade de uma forma. E se o José vai lá e fura esse cano de gás, explode ali, pega fogo em tudo. E aí? E aí? Mas mesmo que o síndico não seja responsabilizado, olha o dano que causou. Mas o José, ele é profissional, tem 50 anos que ele é profissional, 100 anos de profissão, e daí? Acontece. O fato é, nós temos que ter técnicas de trabalho. Por isso que nós temos profissionais habilitados para exercer determinadas atividades. Ponto. Questão, então, síndico, exija o documento de responsabilidade e a participação do profissional, a presença do profissional, de preferência. Daí, falando, toda atividade precisa necessariamente da presença ali? Eu entendo que
não necessariamente todas as atividades precisam da presença do profissional, da presença física ali, mas ele precisa de participar. Por que eu falo isso? Por exemplo, baseado, você pega uma concessionária de energia, por exemplo. Ele tem um responsável, geralmente é um engenheiro responsável pela concessionária, só que esse engenheiro ele não vai acompanhar todos os eletricistas ali. Muitas vezes são profissionais eletricistas, não são eletrotécnicos, por exemplo, são profissionais eletricistas. Não são profissionais habilitados que estão fazendo. No entanto, são profissionais que têm um treinamento, tem todo um requisito ali para trabalhar na empresa e o engenheiro fica responsável disso. E ele assume toda a responsabilidade técnica por isso. Então a gente não pode exigir também que todo profissional tenha, um profissional de instalação principalmente, ele esteja presente em toda a instalação, mas sim que ele dê o treinamento para o pessoal, que ele se responsabilize tecnicamente para aquele trabalho. Agora, o que não pode é você também pegar um RT e nem saber quem que é o profissional. Não sabe, mas como que o profissional vai participar aqui? Ele vai estar aqui olhando, ele vai estar cuidando? Ah, não. Esse profissional ele dá um treinamento, ele nos acompanha, a gente manda foto para ele, a gente manda foto do antes, faz um relatório para ele, manda para ele está lá no escritório avaliando todas, que tem lá 20 equipes, ele está fazendo a avaliação das equipes a todo momento, exemplo. Tá? Mas precisa ter essa participação, essa responsabilidade de fato do profissional habilitado. E exige, assim, o documento. Uma outra coisa também falando que existe muita dúvida se os técnicos industriais podem ou não podem exercer determinadas atividades. É assim, tem dúvida? Entre em contato com o Conselho dos Técnicos, que é o Conselho Regional dos Técnicos aí do seu estado, ou ainda o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que é o CFT, que atende nível nacional. Agora, algumas coisas que é fato que pode fazer. Por exemplo, o técnico em edificações pode fazer reformas? Pode. Ele pode, não pode interferir na estrutura do prédio. Estou falando de um prédio de 12 andares aí, de sei lá quantos metros que vai dar isso aí, mas o técnico em edificações poderia fazer sim a reforma de piso, a reforma das paredes que sejam de vedação, não pode mexer na estrutura, mas reformas pode fazer, troca de piso, vai fazer instalação de piso, aquela instalação inicial de piso pode fazer, trocar uma pia, instalar uma pia, isso aí pode fazer tranquilamente. Entre outras coisas, tá? Não só isso, mas pode fazer toda essa parte civil dentro do prédio, desde que não interfira diretamente na estrutura. Técnicos em mecânica, técnicos de refrigeração, técnicos em eletromecânica, pode fazer projetos de ar-condicionado, não tem limitação de área, e pode fazer em todo o prédio, inclusive, pode fazer instalação, instalar ar-condicionado, fazer renovação de ar, pode fazer tudo, pode emitir esses documentos, sem problema nenhum. Ah, mas aqui estão falando que é só um engenheiro mecânico que faz instalação de ar-condicionado. Não, técnico em mecânica, técnico em eletromecânica, técnico em refrigeração e ar-condicionado, refrigeração e climatização, técnico industrial, desde que ele emita o TRT, ele pode sim fazer essas atividades de instalação de ar-condicionado em condomínios ou em qualquer outro lugar. Elétrica, técnica e eletrotécnica, até 800 kVA, pode fazer o projeto tranquilamente. Daí, além de projeto, se for uma manutenção, se for uma reforma da instalação também, entenda aí, não haveria limitação, mas principalmente nos prédios. Vai fazer uma reforma, tem que instalar um ar-condicionado, daí só que a instalação elétrica não está legal, não comporta isso. Então, vou dar um exemplo. Tem o técnico em mecânica que vai fazer o projeto da instalação de ar-condicionado. Só que daí o circuito ali, até chegar lá do quadro, até chegar da entrada do padrão até no quadro, pode ser feito pelo técnico em eletrotécnica, isso se não exceder os 800 kVA. Dificilmente vai exceder, dificilmente vai chegar perto disso, mas de fato, técnicos industriais não só podem, como devem trabalhar aí nos condomínios, aí, porque nós temos aí uma deficiência muito grande de falta de profissionais habilitados para exercer determinadas atividades. É isso, o vídeo ficou um pouco longo, mas espero que fique claro que da necessidade de ter profissionais habilitados, exercer atividades de reformas, instalações dentro de condomínio, tem a exigência ainda da norma. Quero fazer até um vídeo específico da norma, então não falei muito de norma aqui, mas quero fazer um vídeo específico sobre isso, sobre a norma, detalhando essa norma. Esperem os próximos capítulos aí do canal. Quando eu colocar também, quando eu fizer
esse vídeo, vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então por hoje é isso, qualquer dúvida deixe nos comentários, comentem, se você é síndico, se você é morador de algum condomínio, tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Às vezes correria não dá para responder de imediato, mas daí dá uma reforçada no comentário, fala, Robson, só você não respondeu ainda aqui. E participe do grupo de WhatsApp do canal, é um grupo de inscritos, grupo para técnicos, mas se você também é morador de um condomínio, tem alguma dúvida, se inscreve, participa lá com a gente. Se você é síndico, entra no grupo, é um grupo para inscritos no canal. Se você é inscrito no canal, se você tem interesse nos vídeos do canal, participe lá com a gente, que é um grupo bem legal, não tem esse negócio de ficar propaganda a todo momento, não tem, sabe, nada que não seja focado no objetivo do canal. Tá bom? Então por hoje é só. Muito obrigado, valeu, tchau, fui!